Dá-se início a essa história de violência logo após o meu nascimento. Motivo? Porque eu nasci com deficiência. O agressor? O meu pai. A pessoa que deveria me dar amor, carinho, cuidar de mim, foi um dos maiores causadores de dor da minha vida. Eu sofria muita violência psicológica. Meu pai, ele sempre falou que eu era uma aberração, que eu era uma vergonha. Os meus irmãos, ele sempre apresentava como filhos, mas perto dos amigos dele ele falava: eu só crio essa garota. E as agressões físicas começaram porque eu não conseguia fazer as coisas no tempo dele. Então, por conta da minha deficiência, que não é um assunto que eu quero trazer para esse vídeo hoje, por conta das minhas limitações, o meu pai, ele sempre me agredia, porque ele queria que eu fizesse na hora que ele estava mandando, no tempo que ele estava mandando. E quando eu era criança, eu também não entendia que eu não conseguia fazer, né? Só depois que eu fui crescendo, que eu fui entendendo a minha condição, por conta dos tratamentos, eu tenho que fazer fisioterapia, e os médicos conversavam comigo, me explicavam, eu não entendia por que o meu pai não entendia e por que a minha mãe não me defendia. E era tudo muito cansativo. Só que o meu pai, ele não me batia, ele tinha raiva de mim, da minha existência, do meu ser. Então eu sinto que eu sofri violência moral, porque ele me humilhava na frente das pessoas, psicológica, porque ele me falava coisas muito pesadas, físicas, porque o meu pai sempre me agrediu, ele sempre me bateu. E assim, por mais que eu tivesse as minhas limitações, eu sempre pensei em estudar, em ser alguém na vida, em quando eu crescesse eu ter o meu trabalho, né? E eu nunca fui vista com tal valor. Eu sempre recebi um benefício do instituto por conta da minha deficiência, mas o meu pai sempre reteve esse dinheiro, nunca me ajudou com nada, não comprava coisas para mim. O dinheiro era para ele mesmo. E quando eu fui crescendo, eu percebia isso. Eu percebia que eu não tinha como falar com ele, eu não tinha como pedir uma coisa para ele. Ele retinha as minhas coisas e as coisas eram muito complicadas para mim. Eu sofri muito, até que um dia eu estava em casa, eu já tinha feito meus 18 anos de idade e eu sempre pensava que eu precisava de um grito de socorro, sabe? Eu precisava de ajuda, eu já estava ficando mais velha, eu comecei a trabalhar, a ter o meu próprio dinheirinho, a comprar as minhas coisinhas de pouco a pouco. Teve um dia que eu cheguei com o celular em casa e por conta da raiva que o meu pai estava sentindo, ele pegou o meu telefone e ele quebrou o meu celular, como se ele não quisesse me ver bem, é como se ele não quisesse que eu conquistasse as coisas, é como se ele realmente quisesse sempre me ver naquele sofrimento. Eu já não aguentava mais. Eu estava em casa, o carteiro tocou e eu recebi. Era uma carta do INSS. Quando eu abri e eu li, estava escrito que a partir dos meus 18 anos, os meus benefícios deveriam ser passados para o meu nome. E eu sabia que ali seria uma conversa muito difícil para o meu pai, e eu não sabia nem se eu mostrava aquela carta, mas é claro que eu conversei com ele, e aquele dia ele me bateu tanto, era totalmente visível desde a minha infância a quantidade de marcas e como eu fui criada para esconder essas marcas, sabe? Tipo, usar roupas que tampassem essas agressões. Graças a Deus ele nunca me violentou, mas ele me achava uma aberração também. E acaba que no dia que o meu pai me bateu muito por conta dessa carta do INSS, eu não conseguia nem mover os meus dedos, a minha mão, eu não conseguia comer porque deu luxação, né? Inchou, eu não conseguia movimentar os meus dedos. E ali eu comecei a perceber que eu precisava muito de ajuda. E quando eu saí na fisioterapia, e aí lá na fisioterapia eu decidi que eu ia pedir ajuda para a primeira pessoa que me perguntasse. E eu fui bem destinada a pedir ajuda, eu sabia que eu precisava de contar o que eu estava vivendo para alguém e eu fiz questão de não esconder as marcas de agressão, e a fisioterapeuta também percebeu sobre a minha movimentação tá doendo da mão, né, porque eu não estava conseguindo movimentar ela 100%, então o assistente social veio falar comigo e na hora eu só lembro que assim, eu não conseguia falar, eu só conseguia chorar, porque parece que fazia tanto tempo que aquilo estava dentro da minha garganta que eu não conseguia expressar isso. Então eu comecei a contar para a assistente social e ela falou: calma, vou te levar para um lugar.
E aí ela me levou pra delegacia. Aí quando eu cheguei lá na delegacia, a delegada começou a ouvir meu caso. E assim, todo mundo em volta ficou abismado quando eu tinha contado que há pouco tempo eu tinha passado por uma cirurgia. Eu fiquei 30 dias internada, eu tive que passar por 3 cirurgias por conta da minha deficiência. E a minha mãe só foi lá, assim, na obrigação, sabe? Ela, nos outros dias de me curar, que não precisava de receber visita, ela não foi nenhum dia. Eu fiquei 30 dias sozinha e quando eles me deram alta, eu voltei pra casa sozinha também. Eu voltei de ônibus pra casa. E quando cheguei em casa, o meu pai falou pra mim, meu Deus, você ainda existe, garota. Como se, tipo, ele quisesse que eu tivesse morrido, sabe? Então, sempre foi muito duro isso pra mim. E aí a delegada, vendo o meu corpo todo marcado, ela falou que eu não podia voltar pra casa, porque eu também tava com muito medo, eu sabia que meu pai ia me matar aquele dia se eu voltasse pra casa. Eu só fiquei um pouco preocupada e decidi pedir pra ligar pra minha mãe, né? Porque eles me levaram para um alojamento, a Casa da Mulher Brasileira, e aí eu fui para esse alojamento e assim, eu não sabia o que ia ser do meu destino, nem do meu futuro, porque eu tava só com a roupa do meu corpo e o documento na mão. Então, eu cheguei lá e eu fui recebida por 2 guardas municipais na hora, me levaram para um local, tudo lá era tão bem arrumadinho, sabe? Todo mundo tendo o maior cuidado em me receber, só que eu não conseguia falar com ninguém. Eu só sabia chorar, chorar, chorar. E quando a gente ligou pra minha mãe, pra falar pra minha mãe que onde eu tava, ela falou assim, eu não acredito que você fez isso com o seu pai. Pode ficar aí que eu vou ficar do lado dele. E eu fiquei muito chateada, porque eu sei que meu pai silenciava minha mãe, mas eu acreditava que o dia que ela visse que eu tinha força pra sair de todo aquele tormento, aquela humilhação, os xingamentos, os maus tratos e principalmente o tanto que ele me batia por nada, ela ia ficar feliz, ia ficar do meu lado, mas não, ela não fez isso. Então, o que passou na minha cabeça foi que ela sempre aceitou mesmo, ela nunca me defendeu porque ela não quis, sabe? Porque ela apoiava o que ele fazia comigo. Então, tudo foi muito difícil pra mim, só que com o tempo, depois de eu ter chorado, eu consegui falar com as pessoas e eu nunca recebi tanto amor na minha vida, sabe? As pessoas me tratavam bem, vieram com toalha, falaram para eu tomar um banho, me levaram roupas e as pessoas começaram a me dar coisas de doação, sabe? E eram coisas boas, bonitas e começaram a me ajudar. Até que 45 dias depois saiu fui fazer o laudo, né, o corpo de delito, e foi comprovada todas as agressões, todos os hematomas, tudo aquilo foi comprovado que realmente o que eu sofria, como eu já era maior de idade, eu não tive obrigação de voltar para casa, fiquei morando no alojamento e foi ali que eu encontrei brilho na vida, foi a primeira vez que eu fui amada, porque eu sentia em cada abraço, eu sentia em cada um que chegava e conversava comigo, que me falava uma palavra de alegria. Eu via que aquilo era real, que aquilo era da alma, que aquilo era Deus. E eu sentia que a vida poderia ser diferente e que por mais que eu passei 18 anos da minha vida experimentando, vivenciando com o inferno que era a minha casa, eu estava tendo uma oportunidade de recomeçar. Então, depois de algum tempo eu conheci o meu marido, que nunca viu complicação da minha deficiência, eu pude ser mãe também e ter uma vida normal, sabe? Coisa que eu pensei que eu nunca poderia ter, apesar de eu acreditar em mim mesma, mas ser desacreditada pelos meus genitores. Eu compartilho essa história porque tem muita mulher que sofre agressão dentro de casa, mas para não desistir, para não fugir, viver um relacionamento de tormento também, onde às vezes o homem vai te trair, vai te humilhar, procura a justiça, procura a ajuda de outras mulheres, de mulheres da profissão, sabe? De uma profissão que vai ajudar, como essa assistente social que me salvou, como a delegada que me salvou, como essa ONG que me salvou. Todo mundo que trabalhou ali me salvou e eu tive a oportunidade de primeiro cuidar de mim, renascer, ressignificar tudo aquilo que eu sentia para assim eu conseguir construir minha família com o melhor que tinha dentro de mim e não jogar os meus traumas em cima de alguém e sim poder deixar com que esses traumas fossem curados. Então, mulheres, procura justiça, procura um local de verdade que vai ajudar vocês e não aceitem que ninguém te silencie, porque eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Ai, gente, my cats, nossa, eu me emocionei de verdade com essa história, porque eu sinto a dor dela quando ela fala
das agressões que ela passa com o pai, porque é muito triste saber que a pessoa tem uma deficiência e é agredida, né? Tipo, a pessoa tem uma limitação, ela deveria estar sendo amada em dobro, sendo cuidada em dobro e tá sendo maltratada. Então, realmente me dói muito essa situação. Eu fico tão feliz pelo final dessa história. Eu sempre falo pra vocês, muitas pessoas fogem de agressões dentro de casa, de um pai abusivo, um avô abusivo, aí ela começa a namorar e já casa com o cara e de repente não deixa os estudos, aí de repente tá grávida e acaba, sabe, não tendo um futuro promissor, não sendo a pessoa feliz, sendo a pessoa que tá dentro de um relacionamento que não ama essa pessoa. E quando ela procurou a justiça, quando ela procurou realmente um local que poderia cuidar dela, comprovar que ela passava aquilo que ela passava, ela conseguiu se tratar e se curar. E é sempre isso que eu falo, procurem lugares, procura a delegacia da mulher, procura um assistente social, procura pessoas que podem ajudar vocês de uma forma verdadeira, sabe? E que vocês podem ir para um local onde vocês não precisam dar outro lado de vocês, além de amor, alegria, paz, até vocês serem curadas para seguir em frente. Então, poxa, eu fico muito sentida com essa história, eu tô muito feliz que ela teve um final feliz, sério, muito feliz que ela teve um final feliz. Você já passou por algum tipo de situação parecida? Você conhece alguém que já passou? Me manda a história no stories, canal jetepaulo@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.